Se você tocar essa batida de samba, eu te dou minha casa. Foi exatamente assim que ele gritou na minha cara, apontando o dedo como se eu fosse uma piada viva. Eu ainda sinto o som da risada deles batendo no meu peito, misturado ao calor das luzes e ao peso de todo mundo, olhando para mim como se eu não tivesse direito de estar ali. Eu nem consegui respirar direito. Minhas mãos tremiam, segurando o instrumento. Meu coração parecia que estava tentando fugir pelas minhas costelas, e a mesa branca dos jurados brilhava tanto que parecia me empurrar para baixo, como se dissesse: "Você não pertence aqui." O jogador famoso se inclinou para frente, rindo mais alto do que todo mundo, fazendo questão de me olhar de cima para baixo, como se eu fosse só o menino do balde, como eles chamaram. Eu senti o rosto queimar, senti o chão fugir, senti o ar ficar pesado demais para quem já chegou pequeno demais. As pessoas atrás dele gravavam tudo. Algumas riam tão forte que eu conseguia ouvir mesmo com os gritos na minha cabeça. E eu parado ali, com aquela mistura de vergonha, medo e uma vontade desesperada de desaparecer. A impressão era que o mundo inteiro se inclinava contra mim. Eu tentava focar no meu próprio corpo, mas parecia que todo o som que eu fazia era menor do que a risada deles. E por um instante, eu pensei que não ia conseguir nem mexer os dedos, que qualquer movimento meu ia virar motivo para mais deboche, que eu ia falhar ali, no momento mais exposto da minha vida. A pressão não vinha só do desafio, vinha da humilhação. Daquela sensação de que, para eles, eu jamais seria alguém capaz de surpreender. Jamais seria alguém digno. E enquanto ele repetia, zombando, aquela frase como se fosse a coisa mais engraçada do mundo, tudo dentro de mim começou a travar. E, ao mesmo tempo, a ferver. Porque naquele segundo, antes mesmo de tocar qualquer coisa, eu percebi que aquela história não começou ali. E se você realmente quer entender o que estava acontecendo comigo naquele palco, eu preciso voltar e te mostrar de onde tudo isso começou. Minha respiração ficou curta, quase falhando, como se cada segundo ali drenasse um pedaço de mim. Eu ainda estava parado no mesmo lugar, com o mesmo instrumento nas mãos, mas parecia que meu corpo inteiro tinha ficado menor, enquanto a vergonha crescia ao meu redor, apertando meu peito como um cinto sendo puxado cada vez mais forte. Eu olhava para o jogador famoso rindo, para os jurados batendo na mesa branca iluminada, para o objeto laranja brilhando no centro, como se estivesse me observando, e a única coisa que eu conseguia pensar era: eu não devia estar aqui, eu não consigo, e se eu errar? E se todo mundo tiver razão? Meus dedos começaram a suar, escorregando um pouco no metal do instrumento. O barulho da plateia parecia distante e perto ao mesmo tempo, como uma onda que subia e descia, ameaçando engolir minha cabeça. Eu engoli seco várias vezes, tentando achar um pouco de ar, mas o ar parecia não querer entrar mais. Eu sentia minha garganta fechar, meu estômago virar, minhas pernas querendo recuar um passo, só um, para fugir daquela exposição cruel. E ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim começava a ferver de novo. Não era coragem ainda, era algo mais parecido com desespero misturado com revolta. Era como se meu corpo gritasse: acaba logo, faz alguma coisa, não fica parado. Mas a outra metade de mim respondia: e se eu estragar tudo na frente deles? E se eu só confirmar que eu sou isso que eles acham? O jogador lançou mais uma risada. Aquela risada me atravessou como um empurrão. Eu senti, juro que senti, meu coração tropeçar dentro do peito. Tudo ficou mais quente, mais apertado, mais barulhento. A mesa branca brilhava como um holofote apontado contra mim. Eu não conseguia decidir se queria que todo mundo olhasse ou que ninguém jamais tivesse me visto. E foi aí que aconteceu aquela sensação estranha, como se o tempo tivesse esticado. Por um segundo, tudo ficou lento.
A mão dele apontando, as bocas dos jurados abertas rindo, as luzes piscando no fundo, os celulares levantados e eu, parado, ouvindo meu próprio coração como um tambor desgovernado. Parecia que alguma coisa muito maior do que esse momento estava tentando sair de dentro de mim. Algo que eu não entendia ainda, mas que estava prestes mesmo a explodir. Eu senti essa onda subindo no meu peito, crescendo, pedindo para sair, e antes que acontecesse, eu percebi. Se eu não te contar como tudo começou, você nunca vai entender o tamanho do que estava para acontecer ali, porque o que eu estava sentindo naquele instante não nasceu naquele palco. Nasceu muito antes. Nasceu nas coisas que eu vivi, nas coisas que eu ouvi, nas vezes em que eu tive que engolir o choro. E se eu te contar agora, você vai entender por que minhas mãos tremiam e por que algo dentro de mim estava prestes a mudar para sempre. Então, antes de continuar, me diz uma coisa nos comentários. Você já passou por um momento em que todo mundo te olhava como se você fosse nada? Eu realmente quero saber, porque isso aqui só faz sentido se você estiver comigo. E se você quiser seguir comigo até o final dessa história, porque eu prometo, ela vira de um jeito que nem eu acreditaria. Já fica aqui. Não precisa nem pensar muito. Só vem comigo. Agora, deixa eu voltar no tempo e te mostrar onde tudo começou. Quando eu digo que preciso voltar no tempo, não é força de expressão. É porque nada do que aconteceu naquele palco faz sentido se você não souber de onde eu vim. Do tipo de vida que moldou meu silêncio, minha vergonha, minhas mãos tremendo no meio daquele festival. Então respira comigo e volta para trás, porque é aqui que tudo realmente começa. Eu cresci num lugar onde as paredes eram tão finas que o vento entrava como se tivesse chave da casa. Tudo era simples, pequeno, improvisado. Não tinha muita coisa minha, nem espaço, nem brinquedo, nem tempo. O som que eu mais ouvia não era música. Era o barulho da minha mãe tentando equilibrar o desespero com a esperança todos os dias. Era o barulho das contas encostando umas nas outras, do suspiro dela antes de dormir, da panela que a gente tentava encher mesmo quando não tinha muito o que colocar dentro. A minha rua era daquela que só é lembrada quando alguém precisa falar que lugar feio é esse. E eu não digo isso reclamando, digo porque era assim. Poeira, casa colada em casa, vizinho ouvindo discussão do outro, criança correndo sem chinelo, cachorro dormindo na sombra e adulto tentando sorrir para não desistir. Crescer ali me ensinou duas coisas, ser pequeno e ser grato. As duas eu aprendi cedo demais. Meu dia começava sempre igual. Eu acordava antes do sol, porque o barulho da rua acordava antes de mim. Às vezes era uma moto barulhenta, às vezes o caminhão do lixo, às vezes os gritos dos vizinhos resolvendo as coisas na base da voz mesmo. Eu me levantava, lavava o rosto na água fria da torneira que sempre pingava. Vestia qualquer camiseta limpa e saía para ajudar onde dava. Eram pequenos bicos, pequenas entregas, pequenos favores. Nada que desse dinheiro de verdade, mas qualquer moeda fazia diferença. O som, esse sim, sempre esteve comigo. Não como música bonita, mas como barulho do mundo. Eu batia nas coisas porque era o que eu tinha. Balde, lata, tampa de panela, caixa de papelão. O som era meu jeito de transformar aquilo que doía em alguma coisa que eu conseguia segurar. Não era talento ainda, era refúgio. Eu não sabia tocar nada, mas batia em tudo. E de algum jeito estranho, aquilo me deixava mais leve. Como se cada batida fosse um pequeno desabafo que ninguém percebia. Só que, para falar a verdade, nunca parecia suficiente. Eu cresci ouvindo que música não dá futuro. Que coisa de pobre é arrumar um emprego logo e parar de inventar. E eu sabia que ninguém fazia por mal. Era medo. O medo empurra as pessoas a dizerem para você fazer o que elas acham seguro, mesmo que aquilo mate um pouco da sua alma. Então eu escondia meu som, tocava baixo, tocava longe, tocava sozinho.
Eu não queria que rissem de mim, e naquela idade, qualquer riso errado corta fundo, e é difícil explicar o que se sente quando você cresce assim. Não é só falta de oportunidade, é falta de espaço para sonhar. É como se todo mundo estivesse te dizendo o tempo todo: não tenta, não é para você. E quando você escuta isso por tempo suficiente, uma parte de você acredita. Então eu fui crescendo meio encolhido, andando devagar, falando baixo, achando que era menor do que realmente era, achando que, se ficasse invisível, ninguém ia me ferir. A escola... Bom, a escola nunca foi um lugar fácil para mim. Eu não era o mais esperto, nem o mais popular, nem o que fazia graça. Eu era o menino do fundo da sala, o que levava lanche simples demais, o que não tinha material novo, o que fingia que não via as piadinhas, o que guardava o choro para depois. E quando a aula acabava, parecia que o mundo ficava mais leve, porque eu podia voltar a ser só eu, sem plateia, sem risada, sem julgamento. Mas tinha uma coisa que sempre escapava de mim: a vontade de tocar. Eu não sabia que aquilo iria me levar para algum lugar, e sinceramente nem acreditava que levaria, mas tocar era a única coisa que eu fazia sem sentir vergonha. Eu podia errar, podia desafinar, podia bater errado, mas ainda assim era meu. E mesmo que ninguém visse valor, eu sentia. Só que o tempo foi passando, e eu fui guardando isso tão fundo que quase esqueci que era importante. Quase. Porque mesmo que eu tentasse engolir tudo, o som sempre voltava. Às vezes quando eu estava distraído, às vezes quando eu estava triste, às vezes quando eu estava sozinho demais. E foi assim que eu cresci, dividido entre o medo de tentar e o desejo de não desistir. Entre o silêncio que o mundo queria que eu tivesse e o barulho que eu carregava dentro do peito. Entre a vergonha de ser visto e a necessidade de existir de verdade. Eu não imaginava que um dia esse som, aquele som pequeno, feio, improvisado, me colocaria diante de um público enorme, e muito menos que seria na frente de pessoas que não queriam me ver vencer. Eu não sabia que aquele menino inseguro ia acabar num festival de música, sendo desafiado e humilhado por alguém que tinha tudo aquilo que eu nunca nem toquei. Mas agora que você sabe de onde eu vim, agora que você sente o peso desse começo, você vai entender melhor o que aconteceu naquele dia e por que, quando eu subi no palco com aquela lata nas mãos e o mundo rindo de mim, não era só música. Era tudo. Era minha vida inteira chegando junto comigo. Eu cresci achando que invisibilidade era um tipo de proteção, que se ninguém me visse, ninguém me machucaria. Mas a verdade é que ser invisível dói tanto quanto ser atacado, só que de um jeito mais silencioso, mais lento, mais constante. E agora, continuando exatamente de onde eu parei, você vai entender por que aquele palco, aquele deboche e aquela risada do jogador famoso bateram tão fundo em mim, porque eu já tinha sentido aquele tipo de dor a vida inteira. Quando eu era pequeno, parecia que eu sempre chegava nos lugares no momento errado, e quando eu chegava no momento certo, era como se ninguém percebesse. Se eu entrasse na mercearia, o atendente atendia todo mundo que chegava depois de mim. Se eu levantasse a mão na sala de aula, ninguém olhava. Se eu tentasse falar algo no grupo da rua, minha voz sumia no meio da conversa dos outros, como se fosse leve demais para atravessar o ar. Teve uma vez que eu lembro até hoje. Eu estava sentado no chão, brincando com uma tampinha que fazia um som engraçado quando batia no chão. Um grupo de meninos passou e chutou a tampinha para longe. Nem olharam para mim, nem riram, nem zoaram, nada. Só passaram por cima da minha existência como se eu fosse uma sombra sem dono. E aquilo doeu de um jeito que eu não consegui explicar na época. Porque não foi bullying, não foi agressão, foi pior. Foi desinteresse absoluto. Foi como se eu não existisse o suficiente nem para ser humilhado de verdade. Quando eu ficava na calçada esperando alguém me pedir um favor,
Ou um servicinho simples que me rendesse uns trocados, acontecia sempre a mesma coisa. Chamavam todo mundo, menos eu. Ou chamavam por último, quando já tinham tentado todo mundo antes. E quando finalmente falavam comigo, era sempre com uma voz meio apressada, meio impaciente, meio... Você consegue fazer isso sem atrapalhar? Eu sempre dizia que sim, porque se eu dissesse não, ninguém mais voltava. E tinha os adultos. Alguns olhavam para mim com pena, outros nem olhavam. A maioria só desviava o olhar, como quem pula um anúncio que não quer ver. A verdade é que o mundo não sabe lidar com quem é pequeno demais. E eu era pequeno demais em tudo, na fala, no corpo, no bolso, no espaço que eu ocupava. Eu cresci assim, espremido nos cantos, escutando a vida passar pela porta sem chamar meu nome. A escola era o lugar onde essa sensação ficava mais forte. Quando a professora pedia para formar grupos, eu já sabia que ia sobrar. Quando era para escolher dupla, eu já esperava o silêncio. Quando era para apresentar trabalho, eu já ficava no fundo. E quando eu, por algum motivo, juntava coragem para ir lá na frente falar, sempre tinha alguém que ria de maneira abafada, como quem não ri de mim, mas ri da ideia de eu tentar. E esse tipo de riso fere mais do que o aberto, porque é um lembrete de que você não deveria estar ali. Eu lembro também das vezes em que tentei mostrar meu som para alguém. Eu batia numa lata, fazendo ritmos que eu inventava, achando que aquilo podia ser especial de algum jeito. Mas sempre que alguém ouvia, fazia exatamente o mesmo comentário. Parece barulho de balde. E aí eu sorria, como se não doesse, mas doía. Doía porque, no fundo, eu sentia que aquilo era a única coisa que eu tinha de verdade. E se até isso era só barulho, então o que sobrava de mim? Às vezes, eu ficava no portão de casa observando as outras crianças brincando. Elas corriam, gritavam, brigavam, faziam bagunça. E eu lá, quieto, sempre tive a sensação de que, se eu entrasse na brincadeira, ia estragar o ritmo delas. E, por medo de incomodar, eu ficava de fora. Uma escolha minha. E, ao mesmo tempo, uma escolha feita por elas, porque nunca ninguém me chamou. Crescer sendo o último de tudo molda seu jeito de respirar, molda sua postura, molda sua expectativa do mundo. Quanto mais o tempo passava, mais eu aprendia que esperar algo dos outros era pedir para ser decepcionado. E assim fui criando essa casca de silêncio, essa forma de existir ocupando o mínimo possível, como quem tenta não ser um problema para ninguém. E por trás de cada dia normal, existiam pequenas feridas, o olhar atravessado do motorista quando eu subia no ônibus, a vez que a padaria recusou me vender fiado, mesmo sabendo que minha mãe pagava sempre. As pessoas que mudavam de direção quando eu me aproximava. O segurança que me seguia dentro do mercado como se eu fosse suspeito por existir. Nada disso gritava alto. Nada disso era escandaloso, mas tudo isso acumulava. E cada pedaço dessa vida silenciosa foi criando dentro de mim uma certeza que me perseguia. Você não é importante. E é por isso que quando eu subi naquele palco e ouvi aquele jogador famoso zombar de mim, apontar o dedo, rir alto, aquilo não foi só um momento isolado. Foi como se todas as risadas que eu engoli a vida inteira tivessem sido guardadas para explodir naquele instante. Como se aquele deboche fosse o resumo de todas as vezes que o mundo me tratou como se eu fosse menor do que realmente sou. O mundo nunca precisou gritar comigo. Ele sussurrava, e cada sussurro deixava uma marca. E antes da grande humilhação daquele festival, eu já estava cheio de marcas. Só faltava alguém empurrar a última peça, e essa peça estava prestes a cair. Aquela primeira humilhação com a lata amassada ficou martelando na minha cabeça por dias, mas eu ainda não fazia ideia de que aquilo era só o aquecimento. O mundo, do seu jeito torto, sempre dá um jeito de testar a sua resistência, como se quisesse descobrir até onde você aguenta antes de quebrar. E eu estava mais perto de quebrar do que imaginava. Depois daquele dia na praça, eu comecei a evitar qualquer lugar onde houvesse muita gente. Treinava escondido,
quase sem fazer barulho, batendo tão leve que a lata nem vibrava direito. Não era mais música, era medo, era vergonha tentando disfarçar a vontade de desistir. Cada toque parecia carregar a frase deles: vai longe, para bem longe daqui. E por mais que eu tentasse ignorar, ela grudou em mim como uma marca. Mas a vida não deixa você se esconder por muito tempo. Ela te acha, ela puxa seu braço, ela te joga no meio da luz, quando você ainda está tentando aprender a respirar no escuro. E foi assim que veio a grande humilhação, a que realmente dilacerou tudo que eu ainda acreditava sobre mim. Era um sábado de sol, calor pegajoso, aquele tipo de dia em que todo mundo resolve estar na rua. Eu tinha ido até uma feirinha perto do bairro, não para tocar, mas para vender umas garrafinhas recicladas e ajudar em casa com moedas que não fariam falta para ninguém, mas que mudavam o humor da minha mãe. Eu estava quieto, fazendo meu canto, quando um grupo de adultos, não adolescentes dessa vez, adultos mesmo, começou a beber perto de onde eu estava. Eles riam, falavam alto, gesticulavam exagerado. Eu tentei me manter afastado, mas um deles viu a lata que eu usava para carregar as garrafas vazias e soltou: olha aí, é o menino do balde. Faz música aí para animar. Eu sorri sem graça, balançando a cabeça. Não queria tocar, não queria chamar atenção. Mas aí outro completou: ah, deixa de frescura, toca aí. Quero ver o show do balde d'água. E o terceiro, já meio alterado, veio e empurrou a lata contra meu peito como se estivesse me dando um troféu. Só que não era incentivo, era deboche puro, debochado como ácido na pele. As pessoas ao redor começaram a olhar. Primeiro curiosidade, depois estranhamento, depois risadinhas abafadas. E eu senti aquela velha onda de calor subindo, aquela sensação de estar ficando vermelho, pequeno, exposto, ridículo. Eu tentei devolver a lata, mas o homem segurou meu braço. Vai, toca aí, mostra se sabe fazer alguma coisa. Eu gelei, de um jeito que minhas mãos ficaram frias, mesmo com o sol queimando meu rosto. Mas antes que eu pudesse responder, o homem bateu forte na lata com a palma da mão, imitando um ritmo tosco e alto, chamando mais atenção ainda. Olha isso, gente! O garoto é um artista! A feirinha virou para mim. Virou inteira. Criança riu. Adulto riu. Até os vendedores olharam com um sorriso torto, desses que misturam pena com diversão. Eu tentei falar, tentei pedir para pararem, mas minha voz não saiu. E aí, do nada, o homem decidiu fazer pior. Ele levantou minha lata como se fosse um troféu inútil, balançando no ar e gritou: vou vender essa obra de arte aqui mesmo, quem dá mais no balde do músico? As risadas foram tão altas que abafaram a música da feira, e eu fiquei parado. Parado num ponto onde meu corpo parecia estar, mas minha alma tinha ido embora. Eu via o homem exibindo minha lata como um palhaço de circo. Eu via as pessoas rindo como plateia. E eu me via lá embaixo, novamente ajoelhado diante do mundo. Só que dessa vez não era uma escola. Não era um grupo de meninos. Eram adultos, gente grande. Gente que deveria saber o peso de humilhar alguém. Bastou um deles levantar a mão, como se fosse comprar a lata, para o homem deixá-la cair no chão. De propósito, batendo forte, amassando mais ainda. Aquele som não era só o barulho metálico da lata, era o barulho de algo dentro de mim despencando de uma vez só, como se o pouco de esperança que ainda me restava tivesse pulado de um prédio sem olhar para trás. Eu me abaixei devagar, sentindo os olhos ardendo, mas segurando tudo com a força que eu não sabia que tinha. Peguei a lata, me virei de costas e saí andando, rápido, sem olhar para ninguém, segurando a respiração porque se eu soltasse, eu desabava no meio da rua. E as risadas continuaram ecoando atrás de mim, ecoaram até em casa, ecoaram dentro do meu peito por semanas. E achando que aquilo ia morrer ali, que a humilhação ia ficar presa só na feirinha, eu cometi o erro de subestimar como a crueldade se espalha. Porque não parou. 2 dias depois na rua, um vizinho gritou: e aí, maestro do balde? Outro,
atravessando a calçada. Quer lavar minha casa com essa sua música? Na escola, pior. Toda vez que eu entrava na sala, alguém começava a bater na carteira. Pá, 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 imitando exatamente o som da lata caindo no chão. E eu sabia que aquilo era para mim. Sempre para mim. Teve um dia que eu sentei e a carteira estava melada de suco. Eu limpei com a manga da camisa, tentando não fazer drama. E ouvi atrás: cuidado para não escorregar no palco do balde. Eu respirei fundo, mas meu peito parecia preso numa caixa pequena demais. Cada risada se encaixava na outra, como se o mundo inteiro estivesse ensaiando uma coreografia de humilhação só para mim. Teve um momento, e esse eu nunca esqueci, em que eu estava bebendo água no bebedouro, e um garoto mais velho passou, bateu na minha nuca e disse: troca essa lata por um cérebro, irmão. Eu engoli a água errado, tossi, engasguei, me curvei. Ele riu. Os amigos riram e seguiram andando como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali tossindo, tentando parecer forte, tentando fingir que aquilo não rasgava algo em mim. Ninguém ajudou. Ninguém perguntou se eu estava bem. Mais uma vez, eu era invisível quando precisava ser visto, e visível quando queriam me ferir. Mas o que realmente me destruiu não foi a lata, nem as piadas, nem os apelidos, nem os empurrões, nem as vozes rindo. Foi quando eu percebi que eu estava começando a acreditar neles. Eu comecei a evitar minha própria sombra. Comecei a achar que o mundo estava certo, que meu som não prestava, que eu não prestava. Eu pensei, e dói admitir, que talvez eu merecesse aquilo tudo. E é aqui que eu preciso te perguntar, não como pedido de engajamento, mas por que isso importa para mim? Você já viveu um momento tão humilhante que fez você questionar se existe algum valor em você? Se sim, fala aí. Eu juro que eu leio. Porque ninguém deveria carregar isso sozinho. Mas lembra do que eu disse? A vida não te humilha só para te machucar. Ela humilha porque às vezes ela está te empurrando para um lugar que você ainda não entende. E enquanto eu segurava aquela lata torta, enquanto meu peito latejava, enquanto minha alma parecia um papel molhado, eu não sabia, não fazia ideia. Mas tudo isso, toda a dor, toda a vergonha, toda a humilhação, era só o prólogo do dia em que eu estaria diante de um jogador famoso, diante de luzes fortes, diante de uma multidão, diante de câmeras, diante de 4 jurados rindo de mim, e ouvindo a frase que virou minha vida de ponta cabeça: se você tocar essa batida de samba, eu te dou minha casa. Aquela frase não caiu num vazio. Ela caiu numa ferida aberta há anos. E quando eu subi naquele palco, eu subi carregando tudo isso. Cada riso, cada tapa, cada queda, cada silêncio, cada sussurro, cada apelido, cada dobra da lata, cada olhar que dizia: você não é ninguém. Era isso, tudo isso, que estava prestes a explodir. E a minha vida inteira, até aquele momento, me levou direto para frente daquela mesa branca, onde o destino finalmente ia responder a tudo que tentaram apagar em mim. Eu não sabia, não fazia ideia, mas naquele exato período em que eu estava no meu pior momento, quando eu acreditava que não existia mais nada em mim além de vergonha, alguma coisa começou a mudar. Devagar, quase invisível, quase silenciosa, mas mudar, porque é sempre assim. A esperança nunca chega gritando. Ela chega como um sopro, como um passo leve, como um olhar que ninguém mais percebe. E a minha apareceu num dia que parecia igual a todos os outros. Eu estava sentado num canto da praça, o mesmo canto onde tudo tinha começado. Mas agora eu tocava com o corpo encolhido, como se tentasse ser menor que o próprio som. Eu não tocava para chamar atenção. Eu tocava para tentar lembrar quem eu era antes do mundo decidir rir de mim. A lata ainda estava amassada, mais arranhada do que nunca, mais torta do que deveria. Mas ainda era a minha lata, meu último pedaço de coragem. Eu bati nela devagar, sentindo um ritmo nascer fraco, tímido, inseguro. E pela primeira vez em semanas, o som não me pareceu tão feio, pareceu familiar. Foi aí que eu senti algo estranho.
Não era deboche, não era riso, não era alguém tentando imitar o som para me humilhar. Era silêncio. Silêncio verdadeiro. Silêncio de alguém ouvindo. Eu não percebi de primeira, mas tinha uma pessoa parada a alguns metros. Alguém que eu nunca tinha visto antes. Uma figura simples, discreta, uma pessoa comum, mas com um olhar que parecia atravessar o barulho da cidade e focar só em mim. No começo eu travei. Meu corpo reagiu com reflexo. Ombros subiram, mãos congelaram, respiração travou. Eu já esperava que viesse deboche ou um comentário ou uma risada atrasada, mas nada veio. A pessoa só ficou ali, parada, em silêncio, assistindo. E quanto mais eu via que ela não ria, mais minha mão começava a tremer. Não de medo, mas de surpresa. Era estranho, era novo, era quase desconfortável ser observado sem ser ridicularizado. Eu pensei em levantar e sair, mas algo, não sei o que, me fez continuar. Um instinto, talvez. Uma parte de mim que ainda queria acreditar que meu som tinha valor. Eu bati de novo na lata, desta vez um pouco mais firme. O som saiu mais cheio, mais vivo, mais meu. E a pessoa deu um passo à frente, um passo lento, um passo que parecia pesar mais que 1000 aplausos. Não havia multidão, não havia plateia. Não havia palco, era só eu e aquele olhar. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me olhava como se eu não fosse piada, como se eu fosse pessoa. A pessoa se aproximou um pouco mais e ficou observando meus dedos. Não minhas roupas, não minha cara, não minha timidez, mas meus dedos. E eu percebi que pela primeira vez, alguém não estava prestando atenção na lata, mas no som. No som. Isso me desmontou por dentro. Foi como se uma porta minúscula tivesse se aberto, só 1 centímetro, mas o suficiente para deixar entrar um fio de luz na escuridão que estava me engolindo. Eu bati um ritmo diferente, testando, quase com medo do que viria. E quando terminei, a pessoa simplesmente balançou a cabeça devagar. Um gesto pequeno, discreto, mas tão carregado de significado que eu senti o peso no peito. Não era um sim qualquer, era um eu ouvi você. Você não imagina o que isso faz com alguém que passou semanas sendo tratado como ruído. Eu não sabia como reagir. Meu corpo inteiro ficou confuso. Parecia que algo dentro de mim queria desabar de novo, mas não de tristeza. Era como se eu estivesse reaprendendo a sentir algo bom, depois de tanto tempo sentindo só o pior. A pessoa então se aproximou mais um pouco, apontou para minha lata amassada e disse uma frase simples, tão simples que poderia passar despercebida por qualquer um, mas que para mim foi como um soco. Isso aqui ainda tem música. Meu coração parou por meio segundo. Eu não esperava aquilo. Eu não estava preparado para ouvir algo assim. E na hora eu não consegui responder nada. A pessoa se virou para ir embora, sem pedir nada, sem rir, sem me expor. Mas antes de sair completamente do meu campo de visão, olhou de lado e completou. Não jogue fora. E foi embora, simples assim, sem nome, sem contato, sem promessa, sem plateia. Só um estranho, numa tarde comum, dizendo a frase exata que a minha alma precisava ouvir naquele momento. Eu fiquei parado por vários minutos, olhando para o lugar onde aquela pessoa tinha estado. O mundo ao redor voltou ao som normal. Carros passando, crianças correndo, vendedores gritando, passos indo e vindo. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Não muito, não o suficiente para apagar toda a dor, mas o bastante para me fazer respirar diferente. Eu olhei para minha lata torta e pela primeira vez desde a humilhação na feira, eu a encarei sem ódio, sem vergonha, sem sensação de fracasso. Eu encarei como quem enxerga algo quebrado, sim, mas ainda vivo. Era isso que aquela pessoa tinha visto, era isso que meus dedos ainda guardavam, apesar de tudo. Música. Não do jeito perfeito, não do jeito esperado, mas música. Aquela frase começou a ecoar dentro de mim como uma semente plantada em terra árida. Isso aqui ainda tem música. Ainda, ainda, ainda.
Eu toquei de novo. A mão tremeu, mas o som saiu firme. Eu respirei mais fundo e toquei outra vez. E pela primeira vez em muito tempo, o ritmo que saiu não parecia carregado de dor. Parecia meu. Como se aquela lata estivesse me devolvendo algo que eu tinha esquecido no meio da humilhação. E foi ali, naquele canto da praça, que eu senti um fio de esperança nascer. Pequeno, frágil, tímido, mas real. Um fio tão fino que qualquer vento poderia quebrar. Mas era um fio que eu não tinha há semanas. Eu não sabia que aquele pequeno gesto, aquele olhar, aquela frase seriam o primeiro passo para o festival. Não sabia que aquele "não jogue fora" não era só sobre a lata, era sobre mim. E naquele dia, quando eu caminhei de volta para casa, a lata ainda torta no braço, os pés ainda arrastando, a dor ainda latejando, tinha algo novo misturado no meio da tristeza. Algo pequeno, algo leve. Algo que quase me fez sentir culpa por existir. Esperança. Uma esperança tão discreta que parecia proibida, mas tão verdadeira que não deu para ignorar. Ali, eu ainda não acreditava em mim, mas alguém, pela primeira vez em muito tempo, tinha acreditado antes. E essa faísca tão pequena, tão frágil, tão quase invisível, foi o que manteve meu coração batendo até o dia do festival, até o jogador famoso, até a mesa branca, até a frase que ia mudar minha vida. Se você tocar essa batida de samba, mas isso é outra parte da história. A luz só estava começando a nascer. Aquela frase, "isso aqui ainda tem música", não saiu da minha cabeça. Não virou milagre, não apagou a dor, não me transformou em alguém confiante do dia para a noite, mas foi como se alguém tivesse acendido uma vela num quarto onde eu já tinha aceitado viver no escuro. A luz era fraca, tremida, podia apagar a qualquer momento, mas estava acesa. E por mais que eu tentasse fingir que não, eu via. Nos dias seguintes, eu ainda caminhava curvado, ainda sentia o peso da humilhação grudado na pele. Ainda ouvia risadas que talvez nem estivessem ali de verdade. Mas, de vez em quando o mundo fazia silêncio por alguns segundos, eu lembrava da voz daquela pessoa dizendo, "não jogue fora". E era como se aquilo não fosse só sobre a lata, nem só sobre música, era sobre mim. Foi nesse meio termo, entre a vontade de sumir e esse fio de esperança insistindo em ficar, que eu ouvi falar do festival pela primeira vez. Não foi ninguém chegando em mim com convite especial, elogio ou reconhecimento. Eu ouvi de canto de ouvido, como sempre. 2 caras comentando na rua empolgados. Vai ter festival lá na Praça Grande, dizem que vai ter jurado famoso, gente importante, prêmio, tudo. Na mesma hora, alguma coisa dentro de mim despertou e outra parte quis cortar pela raiz. Uma voz disse, "isso não é para você". A outra, mais baixa, sussurrou, "mas e se..." Eu quase mandei esse "e se" calar a boca, mas ele ficou. Ficou enquanto eu caminhava. Ficou enquanto eu tomava água. Ficou enquanto eu olhava para a lata encostada no canto do quarto. No dia seguinte ouvi outra conversa, dessa vez mais perto. Um grupo maior comentando quem ia se inscrever, qual banda, quem já tinha tocado em outros eventos, quem era bom demais para perder tempo num festival de bairro. Eu escutei cada nome, cada risada, e a ideia do festival começou a tomar forma na minha cabeça como um lugar gigante, cheio de gente melhor, mais arrumada, mais segura, mais merecedora de estar ali do que eu. E mesmo assim, o fio de esperança puxou. Numa tarde qualquer, eu sentei no chão de casa, com a lata na frente de mim e fiquei encarando ela, como se fosse um espelho da minha própria história. Amassada, riscada, machucada, mas ainda inteira, ainda ali, ainda produzindo som. Eu pensei em todas as vezes que riram de mim, e em uma única vez que alguém me olhou diferente. E no meio desse conflito, saiu um pensamento que eu não estava esperando. Talvez seja a hora de sair daqui, de entrar em algum lugar onde eu não esteja acostumado, mesmo que doa, mesmo que eu passe vergonha de novo.
Só que pensar é fácil, difícil é levantar e ir. No dia da inscrição, minhas pernas pareciam ter o dobro do peso. Eu caminhava como se tivesse alguém segurando meus tornozelos, arrastando meu passo. A cada esquina eu tinha vontade de voltar. A cada pessoa que passava, eu sentia que ela olhava para mim e já sabia: esse aí não tem cara de quem vai participar de nada. Quando eu cheguei perto da Praça Grande, onde o festival ia acontecer, percebi na hora que eu estava entrando num mundo novo. E esse mundo não era feito para quem vinha de onde eu vim. Eu senti isso antes mesmo de ver o palco. Tinha estrutura de metal sendo montada, som profissional, caixas enormes, cabos para todo lado, gente com crachá, fones de ouvido, walkie-talkie. Era outro universo. Pessoas com jeans caro, tênis limpo, camiseta sem furo, óculos escuros estilosos, falando alto como se o mundo inteiro fosse extensão da confiança delas. Eu parei longe, num cantinho, tentando entender como eu encaixava ali. A resposta foi simples: eu não encaixava. Mas mesmo assim, eu fiquei. Observei a mesa de inscrição. Uma mesa simples, com papéis, canetas, uma fila pequena se formando. Em cada pessoa que se aproximava, dava para ver um tipo diferente de segurança. Tinha o garoto do violão bonito, afinado, abraçado como se fosse extensão do corpo dele. Tinha a menina com a pasta de partituras, postura reta, cabelo bem preso, roupa ensaiada. Tinha um grupo com camisas iguais, provavelmente uma banda cheia de amigos se divertindo. E eu, com uma lata amassada debaixo do braço e uma camisa que não sabia se era roupa de festival ou só o melhor que eu tenho. Quando chegou minha vez de entrar na fila, eu senti o ar ficar mais pesado. Eu pensava: se eu entrar, as pessoas vão olhar. Se eu ficar aqui fora, vou ver tudo acontecer sem mim. Nenhuma das duas opções parecia confortável, mas eu já tinha passado tempo demais assistindo a vida pela janela. Entrei na fila, e foi aí que o ambiente hostil começou a se mostrar de verdade. Na minha frente, dois caras conversavam animados sobre o repertório, sobre quantas apresentações já tinham feito, sobre não aceitar nada menos do que primeiro lugar. Um deles olhou por cima do ombro, viu minha lata e, sem nem se dar ao trabalho de baixar o tom, comentou: tomara que não vire concurso de escola de samba, né? Porque aí lascou. O outro riu na hora. Eu fingi que não era comigo. Mas o corpo sabe. Meu ombro travou, minha mão apertou a borda da lata, minha respiração ficou mais rala. Uma menina mais atrás perguntou com interesse para a amiga: será que tem algum artista diferente esse ano, tipo alguém com instrumento exótico? A amiga olhou para frente, me mediu de cima a baixo, viu minha lata e respondeu com aquele sorrisinho de canto de boca: tem. Pelo jeito, tem reciclador também. As duas riram, mas com aquela risada baixa, de canto, fingindo que não estavam rindo de mim. Só que estavam. O ambiente era bonito. Estrutura, palco, bandeiras, cartazes, um banner enorme anunciando o festival. Mas por trás da beleza tinha um clima pesado de competição, de ego inflado, de gente querendo aparecer mais que o outro. E eu ali, tentando só existir sem desmoronar. Quando finalmente cheguei na mesa de inscrição, um rapaz com prancheta perguntou: nome? Eu respondi. A voz saiu mais fina do que eu esperava. Idade? Respondi. Instrumento? Eu engoli seco. Olhei para a lata. Sabia que era agora. Se eu mentisse, eu ia fugir de mim de novo. Se eu falasse a verdade, ia me expor. Entre fugir de novo e me expor mais uma vez, por algum motivo, eu escolhi me expor. Percussão, lata. Ele levantou os olhos, olhou para mim, depois para a lata, depois para a prancheta. Não riu, não comentou, mas aquele segundo de silêncio me pareceu um julgamento inteiro. Tá inscrito. Se apresenta no bloco de percussão alternativa, horário tal. Ele me entregou um papel. Eu peguei com cuidado, quase com medo de amassar. Saí dali com a sensação estranha de quem acabou de entrar num lugar onde não sabe se queria estar.
Eu sentia orgulho minúsculo de ter me inscrito, mas ao mesmo tempo uma vergonha gigante de ser o cara da lata no meio daquele mundo cheio de gente, com instrumento de verdade. Eu sentei num banco afastado para assistir um pouco da passagem de som. E foi aí que senti o peso completo desse novo ambiente. Os primeiros a subir foram os confiantes. Gente que já parecia acostumada com palco, com microfone, com retorno, com teste de som. Pediam mais agudo, menos grave, mais voz, menos teclado, como se falassem uma língua que eu não dominava. Entravam, riam, brincavam com o técnico. Alguns nem olhavam para o público, de tão confortáveis que estavam. Eu olhei para minhas mãos, para minha lata, para o chão, e a sensação foi clara: eu não pertenço a esse lugar. Mas ao mesmo tempo a lembrança da frase, isso aqui ainda tem música, ficava voltando, cutucando. Não como motivação de filme, não como grito de guerra, mas como uma pergunta. Será que não tem mesmo um espacinho para você aqui? Enquanto isso, o ambiente ficava mais hostil. Ouvi comentários soltos, risadas, comparações. Esse aí vai matar a pau. Aquela lá é afinada demais. Esse não dura nem 30 segundos. Festival é para separar quem nasceu para isso de quem só tenta. E eu, no meio, só queria não desmaiar. Eu sentia os olhos passando por mim como se eu fosse um erro no cenário. Ninguém me expulsava, ninguém me mandava embora, ninguém dizia na minha cara que eu não prestava. Mas os olhares faziam isso sem palavra nenhuma. Teve um momento em que um cara, afinando o violão, me encarou por alguns segundos e perguntou: "Você vai subir com isso aí mesmo?" Eu não respondi de primeira. Ele apontou com o queixo para minha lata. Digo: "É sério mesmo? Não é apresentação de escola?" Eu forcei um sorriso curto e respondi: "É o que eu tenho." Ele deu de ombros, meio rindo, e voltou para o violão. Não parecia grande coisa, mas cada gesto, cada frase, cada olhar, tudo ia se somando ao peso que eu já carregava do lado de fora, da rua, da feira, da escola. Era como se esse mundo novo, mais sofisticado, só tivesse refinado o jeito de diminuir gente como eu. Em vez de empurrão escancarado, vinha comentário educado. Em vez de risada na cara, vinha risada discreta. E eu ficava repetindo para mim mesmo: só não sai correndo, não sai correndo, não sai correndo. Porque a vontade era essa: levantar, pegar a lata, sumir por alguma rua lateral e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Fingir que eu nunca tinha me inscrito. Fingir que eu era só alguém que passou pelo festival como espectador e não como alvo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, no meio disso tudo, do jeito mais sincero possível. Você já entrou num lugar e sentiu, só de pisar, que aquele ambiente não foi feito para você? Que todo mundo parece caber ali, menos você? Se já passou por algo assim, escreve aí nos comentários. Porque essa sensação, quando a gente engole sozinho, ela pesa o triplo. Eu continuei ali, não porque estava confortável, mas porque eu já tinha fugido demais a vida inteira. Conforme o tempo passava, o palco ia ganhando rosto. Teste de luz, técnicos gritando código, gente importante passando com cara de quem não tem tempo para olhar para ninguém, crianças correndo animadas, familiares segurando cartazes para quem ia se apresentar. Era bonito de ver. Para os outros, para mim era apavorante. Eu observei os jurados chegando de longe. Eles nem tinham se sentado ainda, mas já dava para ver no corpo, na roupa, no jeito de andar, que não eram qualquer pessoa. Um deles, mais arrumado, com um relógio caro brilhando até de longe, gesticulava muito, falava alto, ria aberto, como se o espaço fosse dele. Eu não sabia ainda quem era, mas meu corpo reconheceu antes da cabeça. Aquele tipo de pessoa que o mundo escolhe para aplaudir, não para questionar. Eu fiquei imaginando como seria estar na frente deles, com a luz na minha cara e minha história inteira tremendo nas minhas mãos, virando som numa lata amassada. Só a ideia disso já dava vontade de vomitar. E ao mesmo tempo, eu sabia que aquele momento ia chegar, porque meu nome estava na lista, e a lista não volta atrás.
O festival era um mundo mais sofisticado do que qualquer lugar onde eu tinha posto o pé. O som, as roupas, a forma de falar, tudo gritava: aqui não é o seu bairro, aqui é outro nível. E esse outro nível vinha acompanhado de uma arrogância que escorria pelas bordas. Mas no meio desse ambiente, eu ainda carregava aquele pequeno fio de esperança preso em mim. Ele não crescia muito, não brilhou forte, não fez milagre, mas me impedia de ir embora. Era como se uma parte de mim dissesse: se você sair agora, eles vencem para sempre. Não só eles do festival, todos eles, da feira, da rua, da escola. E pela primeira vez eu não queria dar essa vitória de bandeja. Então eu fiquei, respirando curto, mão suando na lata, olhar fugindo dos outros, coração acelerado demais para quem nem tinha subido no palco ainda. E esse foi meu primeiro choque real com esse novo mundo. Perceber que não era só mais bonito, mais iluminado, mais organizado. Era também mais cruel, mais afiado, mais elitista. Lá fora, riam da minha cara com tapas e piadas diretas. Ali, riam por dentro com sorriso educado, com perguntas envenenadas, com olhares que diziam tudo sem usar uma palavra. Mas mesmo nesse lugar, mesmo nesse cenário onde eu parecia o corpo estranho, eu ainda tinha algo que ninguém sabia medir. Tudo que eu carregava dentro de mim. E mal sabiam eles que aquela lata amassada, cheia de história, cheia de vergonha, cheia de lágrimas, também estava cheia de som. Um som que eles ainda não tinham ouvido. O tempo foi passando, e quanto mais o festival se aproximava, mais o ar parecia ficar denso em volta de mim. O sol já começava a descer quando chamaram o próximo bloco de apresentações para ficarem prontos atrás do palco. Eu ouvi meu nome dentro daquela lista e senti meu estômago afundar, como se tivesse caído num buraco que eu não conseguia ver o fundo. A área de bastidores era menor do que eu imaginava e ainda assim grande demais para alguém como eu. Gente passando de um lado para o outro, carregando instrumentos reluzentes, afinando cordas, ajustando pedais, arrumando microfones pessoais. Tudo parecia organizado, ensaiado, profissional. E eu ali, segurando a minha lata amassada com as duas mãos, tentando não deixar ninguém ver o quanto eu tremia. Eu fiquei num canto, tentando me concentrar no som dos meus dedos, tocando a lata bem de leve. Cada batida parecia um pedido de socorro. Eu repetia mentalmente: não erra, não treme, não cai, não desiste. Mas meu corpo inteiro estava lutando contra mim. Minha garganta seca, meus ombros pesados, minhas pernas bambas. A cada respiração eu sentia como se estivesse tentando puxar ar num cômodo sem janelas. E foram nessas brechas que os cochichos começaram. É ele, o da lata? Meu Deus, deixa eu ver. Vai se apresentar mesmo? Isso aqui virou circo agora? Alguns nem tentavam disfarçar. Outros falavam baixo, mas olhavam para mim entre uma frase e outra. Eu me encolhia cada vez mais, mas não tinha para onde ir. Eu já estava dentro da boca do lobo. 2 rapazes com violões afinadíssimos passaram por mim rindo. Um deles murmurou: tenho quase pena, quase. O outro completou: pelo menos ele vai fazer a gente parecer ainda melhores. Eu fechei os olhos, respirei fundo e tentei ignorar. Mas ignorar era impossível. O ambiente, as pessoas, os sons, tudo estava pressionando meus pulmões. Uma parte de mim queria desistir ali, naquele momento. Largar a lata no chão, sair andando, desaparecer entre as tendas e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte, pequena, quase microscópica, dizia: se você fugir agora, vai carregar essa vergonha para a vida inteira. E foi essa parte que me manteve de pé. A preparação emocional era quase uma luta corporal. Eu tentava imaginar como seria tocar na frente dos jurados, como seria manter o ritmo, como seria segurar a lata sem deixar ela escorregar com o suor. Mas a cada tentativa de me imaginar lá em cima, o mundo jogava mais uma dúvida, mais uma risada, mais um olhar de desprezo. Na fila para testarem o microfone de ambiente, alguém atrás de mim disse:
Cuidado com o menino da lata. Se bater muito forte, ele desmonta o palco. Risos. Outro comentou: sabe o que é pior? Se ele for bom de verdade. Aí vai ter que admitir, né? Risos mais fortes. Eu apertava a lata contra o peito, como quem abraça o último pedaço de dignidade que sobrou. A poucos passos de mim, o jogador famoso mexia no celular, rindo de alguma coisa na tela. Ele nem olhava para quem ia se apresentar. Estava cercado por outros jurados, todos com aquela postura que separa quem observa do alto e quem é observado de baixo. Mesmo sem ter começado, eu já podia sentir o julgamento antes da primeira batida. E foi então que a sabotagem silenciosa começou. Não com empurrões, não com insultos diretos. Começou do jeito mais covarde possível, na sutileza. Um rapaz que estava atrás de mim no bloco de apresentação se aproximou educadamente, com um sorriso falso. Ei, deixa eu ver tua lata um segundo. Eu recuei. Ele insistiu. Relaxa, só quero ver o tipo de som que sai dela. Eu não entreguei. A expressão dele mudou. O sorriso caiu. Surgiu ali um desprezo evidente. Então tá. Boa sorte. Você vai precisar. Ele se afastou, mas não completamente. Ficou observando, cochichando com outra garota do lado. Ele acha que vai competir com isso? Isso é latão de lixo. Eu fingia que não ouvia, mas eu ouvia tudo. Foi nessa mesma hora que percebi outro gesto estranho. Uma garota, afinando o violino, olhou diretamente para mim e depois abaixou a cabeça, rindo sozinha. Mas não era um riso leve. Era aquele riso carregado, de quem já decidiu que você não presta, mesmo sem ouvir nada de você. Eu via gente me olhando como se estivesse tentando entender o que eu fazia ali. Como se eu tivesse entrado no evento errado. Como se eu fosse um erro colocado no elenco por engano. E a sabotagem não ficou só no olhar. Enquanto esperávamos nossa vez, alguém passou por trás de mim rápido demais, esbarrou forte no meu braço e fez a lata quase cair. Quase. Meu coração disparou. Se a lata caísse e amassasse mais um pouco, talvez nem som saísse direito. Eu segurei com força, tremendo. A pessoa que esbarrou, um cara grande, forte, com um pandeiro caro pendurado na mão, só olhou para mim de cima a baixo e disse: "Ops, foi mal, campeão." Mas o mal não tinha arrependimento, tinha intenção. Eu sabia, ele sabia, todo mundo sabia, e eu fiquei ali com a sensação de que estavam me cercando de todos os lados. Não com violência física, mas com algo muito pior, o desgaste psicológico. O tipo de ataque que não deixa marca no corpo, mas deixa buraco na alma. Foi nesse exato momento que percebi que não era só um festival, era um campo minado. Uma arena onde cada um queria aparecer mais que o outro. E se isso significasse pisar em mim para subir, eles não hesitariam. E o desespero veio. Porque eu não sabia onde colocar minhas mãos, onde colocar meus olhos, onde esconder meu medo. Cada segundo naquele lugar parecia um teste. Um teste para saber se eu realmente merecia estar ali. E, pela forma como olhavam para mim, a resposta parecia ser sempre não. A sensação era tão forte que eu comecei a duvidar até da frase que tinha me mantido de pé no tópico 6. Isso aqui ainda tem música. Será que tinha mesmo? Ou aquela pessoa só tinha dito aquilo por pena, por engano, por educação? Quanto mais eu pensava, mais a dúvida ficava maior. E então, como se a vida quisesse ver até onde eu aguentava antes de cair, a sabotagem final começou a se formar. Não foi explícita, não foi anunciada. Foi na troca de olhares, nos sorrisos fechados, nos grupos cochichando, no cara que apontou discretamente para mim e riu com a banda inteira ao redor. Eu percebi, eles estavam esperando eu subir, esperando eu errar, esperando eu falhar para confirmar tudo que já acreditavam sobre mim. E esse peso nas costas, é mais forte do que qualquer insulto direto. Eu respirei fundo, com a sensação de que o ar estava preso num copo apertado. Fechei os olhos. Tentei imaginar o som da lata como minha única voz naquele lugar. E deixe eu aproveitar e te perguntar uma coisa, porque isso aqui
precisa ser dito com sinceridade, não como pedido. Você já esteve num lugar onde todos esperavam sua queda? Onde os cochichos eram tão altos por dentro que parecia que estavam gritando. Se já sentiu isso, fala aí nos comentários. Só para eu saber que não fui o único a carregar essa sensação. Eu continuei segurando a lata, como se ela fosse minha âncora, meu escudo, meu último fio de coragem. E enquanto o próximo concorrente era chamado para o palco, eu percebi que o grande momento estava chegando. E junto com ele, a sabotagem estava só começando. E foi ali, naquele silêncio estranho dos bastidores, que a sabotagem deixou de ser apenas um clima e virou ação. Eu estava parado, tentando controlar a respiração, quando o coordenador do palco chamou meu bloco de apresentação para se aproximar da escada lateral. Meu coração disparou tão forte que parecia que meu peito ia quebrar de dentro para fora. Eu ajustei a lata entre as mãos. Não queria chamar atenção. Não queria parecer fraco demais. Só queria passar por aquilo inteiro. Respirar, tocar, sair. Era só isso. Mas o mundo não deixa as coisas simples quando você é alvo. Quando nos aproximamos da entrada do palco, senti um empurrão leve, mas muito bem calculado, no meu ombro. A lata escorregou por meio segundo. O suficiente para meu coração congelar. Eu segurei antes de cair, mas o susto fez minha mão tremer violentamente. Opa, cuidado aí! A voz falsa, cínica, carregada de ironia. Eu sabia quem era, o mesmo cara do pandeiro caro. Ele sorriu como se estivesse me ajudando. Mas os olhos estavam dizendo outra coisa. Cai logo. Acaba logo com isso. Some. Eu tentei ignorar, mas minha garganta travou. A fila andou. Eu fui com ela. Pouco antes da entrada no palco, há uma pequena mesa lateral, onde deixam garrafinhas de água, panos, alguns acessórios de mão. E foi ali que a sabotagem final aconteceu. Tão rápida, tão precisa, tão silenciosa, que ninguém que não estivesse olhando diretamente para mim teria percebido. Enquanto eu respirava fundo, o mesmo rapaz passou atrás de mim e, num gesto que parecia acidental, bateu com rapidez na lateral da minha lata. Foi um toque pequeno, mas bem no ponto mais frágil do metal. Um ponto já amassado das humilhações antigas. O impacto abriu uma fissura no som. Eu ouvi na hora um timbre estranho, rachado, como se o coração da lata tivesse quebrado. Eu congelei. Meu corpo inteiro parou. Minha visão deu uma leve escurecida nas bordas. Foi mal aí, parceiro. O corredor tá apertado. E ele passou rindo, sem olhar para trás. Eu fiquei olhando para a lata como se tivesse perdido um pedaço de mim, porque era isso que tinha acontecido. A lata não estava só amassada. Agora ela estava ferida e não havia tempo para consertar. Alguém gritou: "Próximo! Preparar a entrada." Eu senti minhas mãos suarem tanto que parecia que eu estava segurando a lata dentro de água. Minha respiração ficou curta demais. O som rachado ecoava dentro da minha cabeça, repetindo como um aviso: "Você vai falhar. Você vai ser vergonha de novo. Você não devia estar aqui." A coerência do mundo começou a sumir. Eu só percebia as luzes do palco, fortes demais. A plateia, barulhenta demais. Os risos próximos demais. E então, ouvi a pior frase naquele momento: "Agora, o próximo participante." Meu nome ecoou no microfone. Meu nome, o nome de alguém que não se sentia pronto para existir ali. Eu dei um passo, tremendo, outro passo. O chão parecia escorregar. Quando coloquei o pé na subida do palco, senti todas as memórias de humilhação virem ao mesmo tempo. A lata caindo na escola, o homem da feira vendendo meu balde, as risadas, os empurrões, os olhares. Era como se cada fantasma estivesse ali, puxando meu braço, dizendo que eu era só isso. Piada. O coordenador sinalizou: "Vai!" E eu fui. As luzes me acertaram como um tapa. Eu levantei o rosto por reflexo, e foi aí que vi o jogador famoso, de braços cruzados e sorriso torto, olhando para mim como se já tivesse decidido o resultado antes mesmo de eu respirar.
A mesa branca na frente dos jurados brilhava, e aquele objeto laranja, sempre tão estranho, tão deslocado, parecia zombar de mim também. A plateia estava enorme, gente filmando, gente rindo, gente esperando para ver meu tropeço. Eu abri a boca para respirar, mas o ar não entrou. Meu peito travou, eu estava suando frio, e minha mão não parava de tremer. Eu bati a primeira nota na lata. E o som morreu. Não só rachou, morreu. Saiu um ruído seco, feio, escuro, que não parecia nem música, nem ritmo, nem nada. Parecia falha. A plateia reagiu na hora. Alguns riram, outros gemeram em deboche, como quem vê alguém derrubar um copo no restaurante. O jogador famoso levantou uma sobrancelha como quem diz: "Eu avisei." A vergonha subiu tão rápido no meu rosto que senti o sangue ferver. Era como estar nu no meio de uma multidão que só existia para me ver cair. Eu tentei tocar de novo. Mais um som rachado, mais risadas. Meu corpo inteiro derreteu num tipo de desespero que eu não sabia explicar. Eu sentia minhas pernas fracas, minhas mãos suando, meus olhos ardendo. Eu queria sair correndo, eu queria sumir, eu queria nunca ter vindo. Eu pensei, por que eu achei que podia estar aqui? Por quê? E de repente eu me vi parado no meio do palco, sem conseguir tocar mais nada, só olhando para a lata. A mesma lata que tinha me salvado tantas vezes, agora transformada no símbolo da minha maior queda. O jogador famoso riu na minha cara, sem pressa, sem culpa, sem tentar disfarçar. A plateia acompanhou. Risos, murmúrios, celulares gravando minha queda em tempo real. E naquele instante, eu juro, eu senti algo dentro de mim quebrar. Não era a lata dessa vez, era eu. E aí, respirando como se estivesse engolindo água, eu pensei, será que é agora que eu entrego tudo? Será que eu paro? Será que eu só saio daqui? E eu quero te perguntar isso de verdade, não como pedido, mas porque eu preciso saber. Se fosse você ali, naquele palco, sendo destruído por dentro e por fora, você continuaria? Ou você desistiria? Sinceramente, o que você faria no meu lugar? Porque naquele momento, eu não sabia mais. Eu estava a um passo de virar as costas, descer do palco e aceitar que o mundo tinha vencido de novo. Eu só não sabia que ainda existia uma última faísca dentro de mim. A menor de todas, a mais escondida, a que só aparece quando tudo parece perdido. E ela ainda ia despertar. Eu fiquei ali, no centro daquele palco, sentindo minha alma prestes a apagar de vez. As risadas, os olhares, o jogador famoso inclinado para frente, como quem assiste a própria vitória sobre alguém menor, tudo parecia me empurrar para fora de mim mesmo. E talvez fosse exatamente isso que eles queriam, que eu desistisse. Que eu entregasse o que sobrava do meu orgulho, que eu aceitasse meu lugar no chão. Mas por algum motivo que nem hoje eu consigo explicar, meus olhos desceram de novo para minha lata. Aquela mesma lata, a que tinha sido amassada, chutada, derrubada, ridicularizada, a que ninguém respeitava, a que todos chamavam de lixo. Foi aí que eu lembrei da frase daquela pessoa estranha na praça: "Isso aqui ainda tem música." Ainda. Eu respirei. Uma respiração curta, falha, sufocada. Mas foi o suficiente para abrir um fio de espaço dentro do meu peito. Eu segurei a lata com as duas mãos. Senti o metal torto, quente, irregular. E pela primeira vez naquele palco, eu não ouvi as risadas. Não ouvi o deboche. Eu ouvi só o silêncio que existe dentro de alguém quando ele chega no limite. Um limite que não separa a queda da desistência, mas separa a queda da virada. Eu fechei os olhos ouvindo o sangue pulsar nos ouvidos e num gesto tão pequeno que quase ninguém viu, eu inclinei a lata na diagonal, exatamente do jeito que eu fazia quando queria tirar o som mais profundo dela. O jogador famoso riu mais alto achando que eu estava perdido. E foi nesse riso, nesse exato riso, que algo dentro de mim explodiu. Eu bati a primeira nota, não a nota fraca, rachada, destruída que eles esperavam.
Eu bati o fundo da lata com uma força que eu nunca tinha usado. Um golpe cheio, seco, potente, que atravessou o palco como um trovão. A plateia parou. O jogador famoso congelou no meio do riso. E no instante dessa pausa, eu bati a segunda nota, depois a terceira. Depois, entrei no ritmo escondido que eu praticava sozinho por horas. Aquele que ninguém nunca tinha ouvido de verdade. O ritmo que eu tinha criado para me salvar da dor quando o mundo tentava me esmagar. Era rápido, era preciso, era impossível de acompanhar sem treino. E, principalmente, era bonito. Cada batida parecia vir não só das minhas mãos, mas da parte de mim que estava sufocada desde criança. Cada toque era um grito silencioso, um pedido de respeito, um soco contra todas as vezes que me chamaram de nada. E o som que saiu daquela lata amassada, não era som de balde, era som de vida. As pessoas começaram a se inclinar para frente. Alguns celulares subiram. O silêncio virou surpresa. Surpresa virou admiração. Admiração virou choque. Eu toquei mais forte, mais rápido, mais firme, entrando num fluxo que eu não sabia que ainda existia. Era como se meu corpo inteiro estivesse finalmente dizendo tudo que minha boca nunca teve coragem. Eu abri os olhos e vi. O público não ria mais. Os jurados não riam mais. E o jogador famoso, ele estava com a boca aberta, com a expressão quebrando devagar, como vidro se partindo em câmera lenta. Eu estava virando o jogo. A cada batida, eu via mais gente levantando o celular, mais gente parando de conversar, mais gente olhando para mim, não com desprezo, não com deboche, com espanto. O tipo de espanto que só aparece quando alguém faz algo que o mundo jurava que ele não era capaz. E na batida final, aquela que eu dei com tudo que eu tinha, tudo que eu era, tudo que eu tinha guardado, o som explodiu no palco como se fosse maior que eu, maior que o festival, maior que toda a minha história até ali. Quando o eco dessa última batida morreu, o silêncio foi absoluto. Silêncio pesado, silêncio sagrado, silêncio de respeito. Até que alguém na plateia levantou e começou a aplaudir. Depois outro e outro e outro. Em segundos, o festival inteiro estava batendo palma. E eu fiquei parado, respirando, tremendo, sentindo minhas mãos queimarem. Eu tinha feito o impossível. Eu tinha calado todos que queriam me ver cair. E quando eu olhei para o jogador famoso, vi algo que eu nunca pensei que veria naquele rosto arrogante. Medo. Um medo quase infantil, escondido atrás do orgulho quebrado, como se finalmente tivesse percebido que não era ele quem tinha poder naquele palco. Era eu. E ali, naquele segundo congelado entre a queda e a ascensão, eu entendi. Era essa batida, esse som, esse momento. Era aqui que minha vida mudava. Quando o aplauso finalmente silenciou, eu percebi que não era só sobre vencer um desafio. Era sobre recuperar algo que eu achava ter perdido para sempre. Minha dignidade. A lata amassada ainda estava na minha mão, mas agora ela parecia um troféu. A prova viva de que ninguém tem o direito de decidir o tamanho do seu valor. A expressão do jogador famoso, quebrada e sem voz, foi a confirmação de que o destino não falha. Ele demora, mas chega. E naquele palco, diante de todos, eu entendi que não era o mundo que me definia. Era eu. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Agora tem mais 2 histórias aparecendo em sua tela. Clique para assistir agora.